jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Carcassonne Amazonas, uma reimplementação do clássico Carcassonne, agora no Rio Amazonas, né? Então vamos desbravar, né? Somos exploradores e vamos tentar aí ganhar uma corrida ao longo do Rio Amazonas, uma corrida com as canoas, né? Vamos aí conhecer tribos, vamos conhecer aldeias, animais silvestres, vamos ver os afluentes do rio e uma série de coisinhas que tem no jogo. O jogo tem muita informação, né? Cada jogador começa com 2 acampamentos e 4 meeples e tem que administrar isso aqui da melhor maneira possível. A primeira regra de colocação é você não pode colocar nenhuma peça à frente do rio, né? E você tem peças variadas que são aí, podem conter um pedaço de afluente e um pedaço de aldeia, e aí você no começo do jogo vai colocar aqui, por exemplo. As peças de afluente e as peças de aldeia podem conter frutas, isso te dá uma pontuação a mais, certo? Se você colocar uma peça de aldeia, aumentando o tamanho dessa aldeia, quando a aldeia fecha, como se fossem cidades no Carcassonne, você pontua o número de tiles que é a aldeia, multiplica por 2. Se tiver alguma fruta, vale 1 ponto cada fruta, certo? A mesma coisa com o rio. Então, se você conseguir fechar um afluente desse aqui, né, um afluente do rio, conseguir fechar ele com uma encruzilhada, por exemplo, né, automaticamente você pontua, né, o número de tiles que tem o afluente mais a fruta que tiver ali. Existem peças que têm o símbolo de canoa. Esse símbolo de canoa quer dizer que toda vez que você colocar uma peça dessa, aqui por exemplo em 2 canoas, você vai andar 2 espaços aqui no rio, na corrida do rio. E se por acaso você colocar uma peça, né, no jogo e você não colocar, né, vou colocar aqui por exemplo, e eu não colocar nenhuma peça minha, nem acampamento e nem meeple, eu ando um espaço também. Se eu conectar número de canoas aqui, né, no rio, por exemplo, um afluente desses, por exemplo, eu somo essas canoas e ando esse número de espaços também, certo? As peças do Rio Amazonas são peças que fazem uma pontuação dinâmica. Então, se você tirar uma peça e colocar aqui uma peça do Rio Amazonas, automaticamente a gente vai fazer uma contagem de pontos. Quem é que está na frente? Essa pessoa, esse jogador, vai ganhar o total de animais, de peixes, no caso aqui são caimões, né, jacaré e piranhas. Então aqui tem 3. 3 é o total. Quem está na frente ganhará 3 pontos. O segundo colocado vai ganhar o número de piranhas, no caso vai ganhar 2 pontos. Se tiver um terceiro colocado, um quarto colocado, eles não vão ganhar pontos, mas eles vão andar um espaço no rio, certo? Se tiver empatado, o empate é amigável, todo mundo ganha aqueles pontos. Se por acaso você tirar uma peça dessa aqui, é uma peça do Rio Amazonas, só que tem uma interrogação. Existem 3 peças dessa ao longo dessas 65 outras peças aqui. Essas peças, quando você coloca, automaticamente você tem direito a acessar essas peças maiores. Existem 4 peças dessas aqui, significando que uma delas não vai ser utilizada no jogo. E aí você coloca automaticamente, e como é uma peça maior, ela tem uma pontuação maior também, e são mais espaços que o rio anda, né? Então esse jogo fica muito comprido aqui, o rio vai longe, né? Então aqui, por exemplo, essa peça tem 4 caimões, que são jacarés, e uma piranha. Colocou aqui, quem está na frente da corrida, então o amarelo ganharia 5 pontos. Os 2 que estão aqui em segundo lugar ganhariam 1 ponto por causa da piranha. Mas isso aqui é a escolha do jogador que colocou essa peça, ou seja, se fosse um jogador que estivesse atrás da corrida, ele de repente colocaria essa peça aqui, ó, que tem 5 animais, mas tem um caimã e 4 piranhas, ou seja, o jogador que está à frente vai ganhar 5 pontos e quem está em segundo vai ganhar 4. Então é estratégico essa escolha de pontuação. O jogo vai se enrolando até que todas as peças sejam colocadas. No final, depois que todo mundo colocou, vai ser pontuada a corrida, né? Então aqui o lado para 4 e 5 jogadores e aqui o lado para 2 e 3 jogadores. Aí você tem o primeiro e o segundo lugar, né? Existe ainda a possibilidade de você, quando colocar uma peça, você colocar um acampamento. Você coloca o acampamento na floresta.
E aí você vai contar ao final do jogo o número de animais que estão nessa floresta que você está controlando. Então é um pouco de controle de área. E ao longo do rio, você vai tendo vários espaços que podem ter mais florestas e mais animais, né? E você colocou o acampamento, vai ficar ali até o final do jogo. Então é interessante que você escolha bem a hora de colocar esse acampamento. São muitas decisões, muitas informações, um jogo muito dinâmico. Essa corrida aqui é interessantíssima. E o único detalhe do jogo é que, como são poucas peças do Rio Amazonas, é interessante que estejam misturados numa proporção tal que saiam peças de rio e saiam também peças normais, de afluente, de tribos, enfim. Porque se sair só peça de rio, vai ficar o rio todo. Se sair só peça que não é de rio, o mapa vai ficar todo desconjuntado. Então essa é uma problemática que você tem. E no jogo, mesmo você embaralha, na hora de embaralhar, você divide direitinho e fica ok, né? Muito interessante, muito versátil, dinâmica pontuação bem diferente, e você realmente corre atrás o tempo todo, porque o acampamento dá ponto, e você pode colocar mais animais ali perto do seu acampamento. Você tem esses afluentes que vão dar os pontos aí com as frutas, prestar atenção no rio. A corrida é interessante, então, por exemplo, se você colocar uma peça e não colocar nenhum meeple, você vai andar na corrida, então às vezes é vantagem, né? Às vezes você sacrifica uma posição para poder andar mais espaço para ficar na frente na corrida, porque toda vez que for colocar peça no Rio Amazonas, você está pontuando, né? São pontuações indiretas que vão fazer diferença, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre o Rio Amazonas e sobre a bacia amazônica, né, no caso. O Rio Amazonas é o mais extenso do mundo, são 6.992 quilômetros. É um rio muito caudaloso e navegável ao longo de toda a sua extensão, né? É um rio que nasce aí na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua ali, né, na ilha de Marajó, a foz do Amazonas. É um rio que tem mais de 1.000 afluentes, né? Então é um rio extremamente importante para o Brasil, porque ele dá origem a outras bacias hidrográficas, e no caso do Brasil, onde a matriz energética é muito dependente das hidrelétricas, esse rio é com certeza um poder muito grande, né? Uma coisa muito importante na nossa matriz energética, né? É um rio que deriva outros rios, que faz com que tenham outras bacias, né? Aqui no jogo você tem muitos animais, tucano, preguiça, macacos, insetos, justamente para você falar da bacia amazônica, né? Desde o Peru, da nascente até a foz, você tem aí toda a Amazônia, a região amazônica. Então você tem muitas espécies animais, e isso está retratado aqui no jogo, com uma variedade muito grande. Então são mais de 30 milhões de espécies de animais que vivem por aqui, perto do rio, né? Aqui ele representa basicamente os caimões, né, que são jacarés, espécies de jacaré, e as piranhas no rio, que você vê o tempo todo. Mas na margem, na floresta, você vê uma diversidade grande de animais. Isso é muito interessante no jogo e está presente aqui. O rio ser comprido, isso é de propósito também, justamente porque é um rio muito comprido, é o mais extenso do mundo, né? Esse é o jogo, interessantíssimo, muito diversificado, é o mais diferente que eu já joguei dessas linhas do Carcassonne, né? E é isso. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, temos a nossa live, onde vamos falar um pouco mais do Rio Amazonas, dessas pecinhas todas aqui, dos detalhes que tem aqui nas peças, né? E falar um pouco também das culturas dos animais, das coisinhas que tem, dos detalhes desse jogo. O jogo é muito bonitinho, é muito rico em detalhes, você tem que prestar atenção em várias coisas ao longo do jogo, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.